Pausar aqui. Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal do Jean-Claude. Eu vou falar hoje sobre como os medicamentos mexem mesmo com o nosso cérebro. Nós somos suscetíveis à neuroquímica. Como eu digo sempre nos vídeos anteriores, cada organismo é diferente. Então, algum medicamento pode ser diferente para outra pessoa. No meu caso, é um caso bem específico, porque eu posso tomar qualquer tipo de analgésico, narcótico, por exemplo, tramadol, morfina, oxico- oxicodeína, que é chamado oxicodin. E a morfina é um puro agonista dos receptores Mi, que é chamado de os receptores opioides, o qual nós temos por natureza já quando nós se machucamos. E também tem um flaca, são 3 no total, e o outro é que não causa euforia nenhuma, ele é o contrário. O flaca, ele é muito recompensado através do oxicodin. Por isso existe uma grande diferença entre o oxicodin e a morfina. A morfina ele vai para o receptor Mi, enquanto o oxicodin vai para o receptor. Ao terceiro seria o delta, né? Então são flaca, delta e Mi. Só que o delta é o que é disfórico. Então ninguém tem interesse nesse daí. Para aqueles que usam, a não ser se para dor mesmo, mas geralmente para quem usa de maneira recreativa esse tipo de medicamento que nós sabemos que tem ceifado vidas e vidas e vidas nos Estados Unidos e no Canadá. É uma pandemia, eu não diria uma pandemia de narcóticos que se espalham pelo Canadá e Estados Unidos, que é lamentável. Para quem não sabe, em Los Angeles, se você acha que em São Paulo, a Cracolândia é terrível, imagine se no mínimo 4 vezes maior. A Cracolândia é 4 vezes maior de viciados em fentanil, por exemplo. Porque a heroína até saiu do mercado, já que ela é grande, pesada, e o fentanil, ele pode, com um adesivo, microunidade internacional, com um adesivinho pequenininho, é extremamente fácil de contrabandear lá da China até os Estados Unidos. Então, e é extremamente letal o fentanil. Tanto é que ele é uso restrito mesmo aqui no Brasil para hospitais, para cirurgias. Por exemplo, uma dose de 4 unidades internacionais de fentanil mata uma pessoa que não tem tolerância nenhuma. Eu estava vendo uma reportagem, acho que o Vivo, eu não sei direito como que é o nome do canal, mas sempre eles fazem com qualidade, que essa droga, eles, eles relataram o caso de uma moça que foi no centro de reabilitação. Ela ficou limpa por uma semana
voltou às ruas atrás do fentanil novamente e com o dealer, o negociador, né, pediu 4 microunidades internacionais de fentanil, 4. O dealer falou para ela: não tome, menino, que você vai morrer. Mesmo assim, ela falou: eu pago para ver. O que aconteceu com ela? O dealer não sabe, mas só sabe que tiveram que chamar a ambulância e colocar o NARC nela, né? Que é puro antagonista dos receptores opioides. Antagonista que é para se livrar, né? Para tirar. Falando de uma maneira bem geral para vocês entenderem, que eu não posso ser muito técnico em relação a isso. A oxigenação do nosso cérebro é passada por canais. Esses canais são as veias, né? De uma maneira mais simplista de dizer. O que acontece é que as moléculas de opioides, elas grudam nesses receptores e dificultam o oxigênio passar entre o cérebro. Por isso que a pessoa entra nesse estado assim de perda de consciência, não consegue respirar por si próprio, porque aqui no centro da amígdala ela não tem nem controle disso. Quando a depressão respiratória é tão grande, a depressão do sistema nervoso central é tão grande que ela não tem nenhum controle para a respiração. Então, isso tem ceifado várias vidas. A pessoa, no Canadá ou Estados Unidos, muitas pessoas falam de vídeos. Eu vejo bastante vídeo que é ambulância, ambulância. Aqui que isso aí, escutar no Canadá é muita ambulância, muita ambulância. Ou nos Estados Unidos, principalmente na área ali de Nova York ou Califórnia, você vai escutar ambulância. Mas essas ambulâncias, para quem não sabe, ou que mora mesmo nos Estados Unidos, são para atender esses casos de overdose em relação a opioides. Então, é de extrema importância esse resgate que é feito pela própria ambulância. E o NARC é um sprayzinho que se coloca aqui no nariz, que ele reverte completamente. O estado antagonista, quando eu chamo, é que tira o receptor. Agonista é que coloca, antagonista é o que tira. Ele é um completo antagonista de opioide. Então ele vai remover a overdose de opioides. Ela é simples de ser resolvida. É extremamente letal, mas simples de ser resolvida. Se você tiver o aparelho de NARC. No entanto, ele é um tanto quanto caro e inacessível para muitas pessoas. Então, eu creio que no Canadá ainda assim exista as ONGs que consigam distribuir de maneira gratuita, mas nos Estados Unidos a gente sabe que as coisas são as ONGs, um país que prevalece muito a questão do privado. E essa onda assim não continua e muito preconceito, onde as pessoas falam que se a pessoa escolheu esse tipo de vida, ela merece então falecer, o que é completamente desumano. Aqui no Brasil, a gente sabe que o crime não vai querer um tipo de droga como essa, porque
acabaria com os usuários de drogas que não são tão letais quanto o crack, cocaína, crack, né, em si, pedra, e a cocaína em si, que é letal, pode dar overdose também, mas geralmente não acontece porque os usuários não têm dinheiro suficiente para comprar. Então, por exemplo, o crack, a pedra de R$ 10, o usuário tem que ralar para conseguir esses R$ 10, 20. Vamos dizer que ele consiga fumar lá 5 pedras. Corre risco de vida? Corre. A cocaína, ela pode, a qualquer momento, te dar um infarto fulminante e você morrer. E a questão dos depressores do sistema nervoso central, como os opioides, eles causam então essa questão da depressão respiratória. E ainda tem mais maluco que pega o fentanil e coloca benzodiazepínico junto. Acontece que ele vem importado da China, o fentanil, mas misturado com benzodiazepínico. A pessoa paga de vez. E quando você vai perguntar para ela depois, ela fala que nem lembra de nada e nem queria ter acordado. Tão lamentável que é o nível de depressão que essa pessoa tá. Então não é um caso específico de pessoas querendo ficarem altas o tempo todo. 90% dessas pessoas querem sair desse mundo. Eu não vou dizer nem 90%, 95%. Essas pessoas, se perguntar para elas se elas querem sair desse mundo, dessa rotina de ter que ficar mendigando dinheiro, tendo que gastar $100, 150, com certeza elas não iam querer. E mesmo aqui, o crack, aqui no Brasil, se a pessoa soubesse que é o crack que está induzindo ela à depressão, porque o crack ele usa muito os recursos da noradrenalina e da dopamina, então ele esgota. O nosso cérebro ele é muito, não tem o suficiente para, então você está esgotando algo que você podia estar usando o dia todo, em 5 ou 10 minutos. O que resta é uma depressão macabra, mais absurda que existe, até você conseguir o dinheiro para conseguir outra pedra, e assim esse ciclo vicioso, 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 que as pessoas às vezes preferem aquilo do que ficar nesse ciclo vicioso. Aquela palavra que começa com S e termina com O. Então é a depressão severa, né? Depressão maior. Não são esse estigma social que se cria em relação a esse tipo de pessoa. É até bom que o Brasil passou ileso em relação a opioides, porque foi preso esses tempos atrás um caminhão com fentanil. Seria algo horroroso para o Brasil, que já lá nos Estados Unidos tem um sistema já pronto, acostumado em relação a isso. É morte, é de rodo, é gente sendo enterrada a rodo. Para você ter ideia, a quantidade de vida de um usuário de fentanil é
expectativa de vida é de 2 anos. Isso eu tô falando da heroína. Agora de fentanil eu nem sei quanto. Daí se pergunta por quê? Porque os caras pegam, compram lá a droga, eles não sabem o que tem nela. Ela é importada da China. Se você, por exemplo, tem uma tolerância para 3 unidades internacionais de fentanil, você vai lá e compra aquele bendito fentanil de 3 unidades, pensando que é do dílio. Só que os chineses lá colocaram, por engano, 4. Pronto, já é o suficiente para matar a pessoa. Ou você está querendo lá, tipo, você mora nos Estados Unidos e está querendo um simples Rivotril, clonazepam, que lá eles chamam de Clonopin, né? Aqui é o Rivotril porque é uma marca, né? Lá é Clonopin. Mas eu gosto sempre de falar do sal, é clonazepam. Gosto de falar de empresas. É o clonazepam. Então, às vezes as pessoas só querem comprar um simples clonazepam. E o que vem junto com o clonazepam? É isso mesmo. Vem fentanil junto com o clonazepam. E eu já vi canais que eu acompanhava de estadunidenses, americanos. Não tenho nada contrário a dizer que são americanos. Que perderam a vida por causa de o uso de um simples Adderall, um simples clonazepam, por causa desse maldito fentanil que os chineses colocam dentro do benzodiazepínico ou do estimulante, já que nos Estados Unidos é muito, muito, muito mais difícil conseguir benzodiazepínico do que no Brasil. Até eu gostaria de fazer uma crítica aos psiquiatras. Se algum psiquiatra ver esse vídeo, algum médico ver esse vídeo meu, por favor, não receite benzodiazepínico e gabapentina ou pregabalina. São drogas extremamente ruins para o organismo, que agem na GABA, que é extremamente sensível. E para sair disso daí é muito complicado. São 70% que ficam dependentes disso, continuam para a vida inteira. Tão complicado. É pior do que opioides, é pior do que tudo. Para sair disso daí é o puro inferno. Então, às vezes você vai num psiquiatra e não fala que está ansioso, etc. Ele te dá uma receita azul. Isso aqui é o problema de raiz no Brasil. Não é que o Brasil, em matérias de jornal, é o país mais ansioso do mundo. É o modus operandi dos psiquiatras aqui no Brasil de querer receitar um clonazepam junto com um inibidor de recaptação de serotonina, um antidepressivo, mas ele não fala, ela não fala, o doutor, que aquilo lá é só para tomar durante uma semana, quando tu tiver, porque geralmente o antidepressivo pode aumentar a tua ansiedade. Eles não falam, eles só dão a receita e ficam renovando a receita de clonazepam. Então fuja disso. Se você for algum psiquiatra e de fazer isso, provavelmente ele vai fazer, infelizmente. Não tome isso daí. Não tome medicamento de tarja preta. A não ser que seja de suma importância, a não ser que você tenha convulsão, apesar de ter medicamentos melhores para convulsão. Se você tem outras doenças também que podem ser curadas,
Mas evite esse tipo de medicamento. Até a própria esquizofrenia, você pode evitar usando outros. Esse medicamento é simplesmente terrível, é horroroso. E a pregabalina, a Pfizer, também não é nada de legal, não é boazinha não. A gente sabe que a indústria farmacêutica é a indústria da morte. Então, a pregabalina, por exemplo, foi criada em 91. E hoje os médicos querem trocar, ao menos pelo menos nos Estados Unidos, que eu tenho estudado, de tudo que é jeito trocar o clonazepam, os benzodiazepínicos, por essa bendita gabapentina ou pregabalina. Eles estão cometendo um erro gravíssimo, porque esses dois são tão ruins ou piores do que os benzodiazepínicos. Ele pode causar mood swings, que é o temperamento mudando completamente, coisa que benzodiazepínico não causa. Esquecimento. Pode causar a pregabalina, muitos médicos falam, americanos, que falam que destrói células do cérebro. Então, qual que é a diferença de ficar receitando, ao invés de clonazepam, de benzodiazepínico, receitar gabapentinoides? Faz o menor sentido. Então, o que eu quero com esse vídeo, pessoal? Se você passar por um psiquiatra e ele te passa uma receita azul, você ali mesmo, você pega aí, massa na cara dele, aquela receita azul e joga no lixo. Não toma. Se ele te receita pregabalina ou gabapentina, pega também, que é receita branca, joga no lixo. Por favor, faça isso. Não tome esse tipo de medicamento. Eu falo sério mesmo, porque é uma epidemia aqui de psiquiatras mal formados que sempre estão receitando esse tipo de medicamento. Eu não sei o que tem que ser feito, a Anvisa tem que ficar de olho mais nisso daí, tem que criar pensar um novo jeito de deixar que os benzodiazepínicos não sejam tão facilmente acessíveis como os opioides aqui no Brasil. Porque os opioides no Brasil, peça, peça para um médico receitar para você morfina ou oxicodina. Praticamente impossível te dar uma receita dessa, uma receita amarela. Agora, se você chegar lá e fala que tem um histórico que tem tomado clonazepam, ele vai dar. E tem que dar, porque senão você pode morrer se ficar sem o clonazepam. É o único medicamento que pode matar a pessoa se não tomar por convulsões, status epilético, que são convulsões de mais de 5 minutos, qual a pessoa não consegue respirar. A pessoa pode ter uma convulsão e bater a cabeça, morrer. Imagina estar andando de moto, tem uma convulsão ali, andando de carro. De maneira alguma pode fazer isso, parar abruptamente com esse tipo de medicação. E os médicos não falam, não falam. Você confia neles. Pô, eles são médicos, estudaram 6 anos, mais 2 anos de residência, tanta experiência, e ainda continua. Se você usa do SUS, provavelmente esse médico vai receitar para você fluoxetina e diazepam se você tem ansiedade depressiva. Eu já vou falando que fluoxetina é um medicamento ruim para ansiedade, por todas as pesquisas que eu fiz. Eu tenho certeza que o paroxetina e a sertralina são medicamentos muito mais
eficientes em relação à depressão ansiosa do que a fluoxetina, que pode até acarretar um aumento de ansiedade. Então, mas daí se pergunta por que eles receitam? É porque é de graça, tem lá no SUS. Então, a pessoa vai, passa na farmácia do SUS, pega fluoxetina e dias depois. Não tem sertralina, não tem paroxetina na farmácia do SUS. Né? E não tem clonazepam. Por isso que é sempre o diazepam. Mas o valor desses medicamentos é irrisório, é pequeno demais para, por exemplo, uma caixa aí você consegue você vive em São Paulo, por 30 comprimidos por R$ 20, R$ 15, Calfarma. Ou seja, você vai gastar 15, R$ 20 por mês numa coisa que pode mudar a sua vida. Agora, o que eu peço é, por favor, não use esse tipo de medicamento. Jogue fora. Jogue fora quanto dá tempo. Porque ele 2 semanas pode causar dependência se você usar todo dia. 1 mês, meu amigo, minha amiga, você já está no estado que você vai ter que descontinuar já. Ele, mesmo que seja 0,5, você vai ter que começar a quebrar esses comprimidos ou comprar o de gotinha. Então, fica longe desse tipo de medicamento. E principalmente desses aí, esses novos, esses novos aí, a pregabalina, lírica, que a Pfizer fez. Do mesmo jeito que foi feito o oxicodin, diziam que ele não é um medicamento ótimo, que sem efeitos colaterais é nada. Balela da indústria da morte. O oxicodin é um super depressor do sistema nervoso central, um opioide fortíssimo, tanto quanto a heroína. A heroína caipira, que eles chamam, a Eite, Ribili, heroína caipira. Até 2010, 2012, até 2012, antes deles colocarem um gel protetor para as pessoas não poderem cheirar essa droga, ela é praticamente igual a heroína, só que caríssima. Então as pessoas, em vez de não ter dinheiro para comprar Oxys, Percocet, né? Percs, a mesma coisa, é o oxicodona. Eu falo de marca oxicodona. Eu não quero falar de marca de farmácia, porque eu já vi gente sendo processada por causa disso. É ridículo isso. Mas é oxicodona. Eu gosto de falar do sal, de ciência. Esse canal aqui é para ciência. Então, o que eles falaram não tem efeito colateral nenhum. Indústria da morte, farmácia. Realmente é lamentável, é deplorável o que eles fazem para lucrarem, para ganharem dinheiro. Eles querem te viciar. E a pregabalina é um desses novos. No futuro aí eu não vejo que a pregabalina vai para a escala 2, do mesmo jeito que o oxicodin, do mesmo jeito que a morfina. Tem seu valor médico? Tem, mas é extremamente viciante. Ele vai virar tarja preta, etc. E pode acarretar. A descontinuação é igual praticamente a oxicodin, não vou falar, oxicodona e heroína, a descontinuação dele. O sofrimento é tanto igual.
Então é só isso, pessoal. 30 minutos já de vídeo, né? Só queria deixar claro isso para você, se você por acaso algum dia passar por um psiquiatra. Aqui nesse canal eu sempre falo, se você tem uma depressão maior, uma depressão muito grave, para procurar um psiquiatra, mas não escutar como uma ovelhinha, como um bom paciente. Pega essa receita azul que ele te receitar e joga no lixo. Fala que você não precisa. Toma um antidepressivo só. Isso aí você vai conseguir reduzindo. Por favor, não tome benzos ou gabapenotinoides. A pregabalina e o gabapentina. Né? Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção. Se vocês puderem se inscrever no canal, eu agradeceria. Se você ficou até aqui, né? Conhecer mais sobre o que é de fato essa indústria da morte, essas farmácias que só pensam em dinheiro, dizem que não tem efeito colateral nenhum. Tem efeito colateral sim, não pode confiar não. Isso aí, pessoal, por isso que eu sempre falo, confie em si mesmo, confie nos seus estudos, veja o que está acontecendo com o seu corpo, quanto você está tomando isso, veja como que você está andando, será que você não começa a andar torto? É isso aí, pessoal. Ficar aqui por aqui. Até o próximo vídeo. Se puder deixar o gostei, fico muito feliz. Até.